Faz pouco mais de 3 meses que eu me mudei para esta casa. Nunca fui de acreditar em coisas fora do comum, mas depois do que estou passando aqui, já não tenho tanta certeza sobre nada. Tudo começou quando eu herdei um piano antigo. Ele estava na casa de uma parente distante, alguém que eu nunca cheguei a conhecer pessoalmente. A família disse que ela era uma pianista conhecida na época dela, mas morreu há muitos anos, sozinha. Ninguém quis ficar com o instrumento, então sobrou para mim. Não que eu toque ou entenda de música, mas parecia um móvel bonito para compor a sala, sabe? Eu aceitei. O piano chegou numa manhã de segunda-feira. O caminhão encostou na frente de casa e 2 homens descarregaram aquilo com cuidado, mesmo com o móvel já bem desgastado. A madeira escura estava cheia de marcas pelo tempo, mas ainda assim passava um ar diferente. Não sei explicar direito. Era como se aquele piano tivesse vida própria. Mas claro, isso era coisa da minha cabeça. Não dei muita atenção. No começo, estava tudo tranquilo. Ele ficou encostado numa das paredes da sala, perto da janela. Um lugar onde o sol batia no final da tarde e dava até um charme. Mas com o tempo, algumas coisas começaram a me incomodar. Coisas pequenas, que eu preferia ignorar. A primeira vez que escutei algo estranho foi numa noite qualquer, depois das 2 da manhã. Eu tinha acordado para beber água. A casa estava em silêncio, tudo normal. Mas, enquanto voltava para a cama, ouvi um som baixo vindo da sala. Parecia uma nota solta, como se alguém tivesse encostado de leve numa tecla. Sabe aquele som que um piano faz quando alguém passa o dedo distraidamente? Foi exatamente isso. Não dei importância. Achei que tinha sido minha cabeça ou até algum barulho da rua. Mas não foi só naquela noite. Com o passar dos dias, o som foi ficando mais frequente. Primeiro era uma nota isolada, depois um pequeno acorde, como se alguém estivesse tentando tocar alguma coisa, mas sem muita força. Comecei a pensar se não podia ser algum problema mecânico no piano, ou até coisa de madeira velha rangendo, mas era diferente. O som era limpo, perfeito, como se alguém realmente estivesse ali. Teve uma noite em específico que eu nunca vou esquecer. Eu estava deitada no quarto tentando dormir, e ouvi o que parecia ser uma melodia. Algo suave, quase como uma música de ninar. Levantei devagar, sem fazer barulho, e fui até o corredor. A música vinha dali, da sala. A cada passo que eu dava, meu coração acelerava. Quando cheguei perto, coloquei a mão na maçaneta e respirei fundo antes de abrir a porta. A sala estava vazia, luz apagada. Só o som vindo do piano preenchia o ambiente. Não era algo alto nem agressivo, mas aquilo me deixou gelada. Dei alguns passos, cheguei até o piano e a música parou, do nada. Eu senti um arrepio subindo pela nuca, como se alguém tivesse me observado o tempo todo. Olhei em volta. Nada. Só o silêncio. Toquei na madeira do piano, fria como gelo. Passei a trancar a porta da sala antes de dormir. Achei que isso me daria alguma segurança, mas não adiantou. Algumas noites depois, acordei de novo com o som. E era nítido que o piano estava sendo tocado. Peguei o celular, abri o aplicativo da câmera e fui até a sala. A porta estava trancada, assim como eu tinha deixado, mas o som vinha de dentro. E não era qualquer som. Parecia que alguém ensaiava uma música, com começo, meio e fim. Fiquei ali, parada, com o celular na mão, sem coragem de abrir. Depois de um tempo, o som parou. Não sei se fui eu que me acostumei ou se aquilo realmente cessou, mas comecei a dormir cada vez menos. Eu estava ficando exausta. Tentei chamar um técnico para olhar o piano, mas ele desmarcou 2 vezes sem explicar o motivo. Cheguei até a anunciar na internet para vender, mas ninguém quis nem ver de perto, como se aquela coisa carregasse um peso que as pessoas sentiam, mesmo sem saber o que era. Antes de continuar, se você chegou até aqui ouvindo essa história, aproveita para se inscrever no canal. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também curte esse tipo de relato. Tem muita história assim vindo por aí, e sua força aqui no canal é o que mantém tudo acontecendo. Voltando, depois de um tempo resolvi encarar de frente. Esperei dar 2 da manhã, apaguei as luzes e sentei na cadeira em frente ao piano. Fiquei ali, olhando para ele. Minutos e mais minutos, o silêncio era total. Quase convenci a mim mesma de que tudo não passava da minha imaginação. Até que a tampa das teclas começou a levantar devagar, como se alguém puxasse ela por baixo. Não havia vento, janelas estavam fechadas. Eu senti o corpo todo travar. As teclas afundaram sozinhas, uma de cada vez, como se dedos invisíveis estivessem tocando algo para mim. Fiquei paralisada,
sem saber se levantava ou se permanecia ali. Mas no fundo, eu sentia que aquilo ia longe demais se eu não fizesse alguma coisa. Eu não sabia se o que estava vendo era real ou se a exaustão estava brincando com a minha cabeça. Mas aquilo não parecia sonho. A tampa do piano aberta, as teclas se mexendo e aquela melodia saindo limpa, perfeita. O som não vinha de nenhuma caixa de som. Não tinha nenhuma explicação lógica ali na hora. Só que, diferente das outras vezes, eu estava ali, consciente e acordada. Não dava mais para fingir que era coisa da minha imaginação. Levantei devagar da cadeira. Minhas pernas tremiam tanto que parecia que iam falhar a qualquer momento. Cada passo para trás era lento, quase como se eu estivesse com medo de fazer barulho e chamar atenção para mim. Eu não sei bem o que eu pensava naquela hora. Acho que meu cérebro entrou em modo automático. Quando cheguei até o interruptor, acendi a luz da sala. No mesmo segundo, o som parou. As teclas ficaram imóveis, como se nunca tivessem se mexido. O silêncio que veio em seguida foi quase pior do que o som do piano tocando sozinho. Era um vazio incômodo. Eu me sentia vigiada, e isso foi o que mais me incomodou naquela noite. Não era medo do instrumento em si. Era a sensação de que alguém, ou alguma coisa, sabia exatamente o que estava acontecendo comigo e reagia aos meus passos. Fechei a tampa do teclado do piano e fiquei olhando para ele um tempo. Não sabia se aquilo adiantava alguma coisa, mas era o que eu podia fazer. Voltei para o quarto, deixei a porta aberta e me deitei, mas não consegui dormir. Só fiquei ali, imóvel, ouvindo cada barulho que a casa fazia, até amanhecer. No outro dia, tomei uma decisão. Liguei para uma empresa especializada em mudanças e pedi para buscarem o piano. Não sabia para onde eu queria mandar, nem para quem vender, mas sabia que não queria aquele negócio aqui em casa nem mais um minuto. Só que aí veio o primeiro problema real. Ninguém quis aceitar o transporte. Falei com 3 lugares diferentes. Todos deram uma desculpa. Um motorista, inclusive, perguntou se o piano era daquela mulher. Eu perguntei como ele sabia, e ele só disse que era melhor eu não me envolver com aquilo, e desligou. A partir daí, comecei a ficar realmente nervosa. Eu não sou de ligar para essas coisas, mas as reações das pessoas me fizeram sentir um desconforto diferente. Eu já não dormia mais direito fazia semanas. O som do piano continuava todas as noites. Eu passei a evitar entrar na sala depois do anoitecer. E quando eu tentava ignorar, acordava de madrugada com aquela mesma melodia suave, às vezes com notas espaçadas, como se fosse um teste de som. Uma noite, chamei uma amiga para vir aqui em casa. Não contei toda a história, claro. Disse só que eu não estava conseguindo dormir direito e queria companhia. Ela veio e passamos a noite na sala de TV, do outro lado da casa. Até aí tudo bem. Mas quando deu perto das 3 da manhã, ela virou para mim e perguntou: "Você ouviu isso?" Meu corpo gelou na hora. Eu não tinha ouvido nada porque estava tentando ao máximo fingir que estava tudo bem. Mas ela ouviu. A música vinha baixinha, de novo, do piano. O mais estranho foi a expressão dela. Não era medo, era confusão, como se ela não entendesse direito de onde o som vinha. Perguntei se ela queria ir embora, mas ela disse que não, que podia ficar. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som vindo da outra sala. Eu não tinha coragem de levantar. No dia seguinte, ela disse que sonhou com uma mulher sentada na frente do piano. Disse que parecia cansada, meio abatida, mas tocava com calma, como se fosse uma rotina. Aquilo me deu um desconforto tão grande que eu passei o dia fora de casa. Fui trabalhar e enrolei ao máximo para não voltar. A situação foi ficando insustentável. Comecei a ter problemas no trabalho porque não dormia direito. Eu ficava irritada, dispersa. Os barulhos do piano passaram a vir em horários diferentes. Às vezes de manhã cedo, às vezes à tarde, quando eu estava sozinha em casa, trabalhando. Não era mais só de madrugada. Cheguei a pensar que talvez algum vizinho estivesse ouvindo música e o som chegasse aqui de algum jeito. Mas não fazia sentido. Era só quando eu estava sozinha. E sempre parecia que vinha exatamente da sala, do piano. Um dia, criei coragem e fui pesquisar mais sobre aquela parente distante. Não encontrei muita coisa, só algumas matérias antigas e uma ou outra foto em jornais de época. Ela realmente tinha sido uma pianista reconhecida, se apresentava em teatros e recitais. Mas, depois que parou de tocar em público, parece que se isolou. Morreu sozinha, sem ninguém por perto.
Diziam que ela passava o dia inteiro no piano, que não falava com quase ninguém. Quanto mais eu pesquisava, mais me sentia presa naquela história. Era como se, de alguma forma, eu tivesse herdado mais do que só um objeto. Mas não era isso que eu queria acreditar. Eu só queria uma explicação lógica, algo que fizesse sentido. Pensei em chamar alguém para passar a noite comigo, filmar, gravar o som. Mas eu já sabia que, quando tivesse alguém aqui, seria diferente. Como se aquela coisa esperasse eu estar sozinha para acontecer. Decidi que ia vender a casa. Não ia mais tentar doar ou vender o piano. Ia embora e pronto. Comecei a olhar anúncios de apartamentos pequenos, longe dali. Marquei com um corretor. Fiz algumas visitas. Mas enquanto isso, tinha que continuar dormindo aqui. E foi aí que, numa das últimas noites, aconteceu algo que me marcou mais do que qualquer outra coisa. Acordei com o som de um estrondo. Não foi nota de piano. Foi um barulho seco, forte, como se o banco do piano tivesse sido arrastado. Pulei da cama, peguei meu celular para usar como lanterna e fui até o corredor. A sala estava aberta. O banco não estava mais em frente ao piano. Estava caído, tombado no meio da sala. Não havia sinal de ninguém, nem portas ou janelas arrombadas. Mas foi quando me aproximei que percebi o detalhe que me deixou sem reação. As teclas do piano estavam todas pressionadas, como se alguém tivesse deitado sobre elas ou simplesmente esmagado cada uma com força. Eu não sei quanto tempo fiquei parada ali olhando, mas sei que, depois disso, não dormi mais em casa. Peguei algumas coisas e fui para a casa de uma amiga. Passei dias longe. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo, mas naquele ponto eu já tinha certeza de uma coisa. Não era só a minha cabeça. O piano, a casa, alguma coisa ali estava fora do normal. E eu precisava sair dali antes que aquilo mexesse mais comigo. Fiquei quase uma semana fora de casa. Dormi no sofá de uma amiga que, apesar de não saber exatamente o que estava acontecendo, percebeu que eu não estava bem. Evitei dar detalhes. Só disse que estava tendo dificuldades para dormir, que a casa estava me deixando desconfortável. Ela nem insistiu. Talvez tenha percebido que não era algo que eu queria explicar. Durante essa semana, pensei em voltar algumas vezes. Não dava para ficar longe das minhas coisas para sempre, e eu tinha que resolver a questão da casa. Não podia simplesmente abandonar tudo. Então, depois de muito pensar, decidi que voltaria de dia, só para pegar algumas roupas, documentos e o que fosse mais importante. Voltei por volta de uma terça-feira de manhã. O dia estava claro, tinha movimento na rua, e eu me senti um pouco mais tranquila. O silêncio dentro da casa era quase um alívio, mas a verdade é que tudo ali me parecia diferente. Não sei explicar exatamente o que, mas o ar estava mais pesado. Como se o lugar tivesse sido lacrado por dias e acumulado um cheiro estranho. Não era cheiro de mofo, era como se o ambiente estivesse carregado. Fui direto para o quarto, peguei uma mala, comecei a colocar minhas roupas. Tentava ser rápida. Queria terminar logo, antes de começar a sentir de novo aquela sensação ruim que me acompanhava toda vez que eu ficava sozinha ali dentro. Mas aí, no meio dessa correria, percebi uma coisa que me paralisou por alguns segundos. As cadeiras da sala de jantar estavam fora do lugar. Eu tenho uma mania de alinhar tudo. E lembro bem que antes de sair da casa, empurrei cada cadeira de volta para debaixo da mesa. Mas agora, duas estavam afastadas, como se alguém tivesse sentado e depois levantado, sem se preocupar em voltar ao lugar. Uma bobagem, talvez, eu pensei. Vai ver, fui eu mesma na pressa. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Fechei a mala e fui até a cozinha pegar uma garrafa d'água que havia deixado na geladeira. E foi então que, ao passar pelo corredor, ouvi um barulho, algo arrastando pelo chão. O som era baixo, mas inconfundível. Era como se alguém estivesse empurrando algo pesado, e vinha da sala. Na hora, meu coração disparou. Senti aquele frio que sobe pela espinha e paralisa as pernas. Eu podia fingir que não ouvi nada, pegar a mala e sair dali o mais rápido possível. Mas, contra todo o bom senso, fui até a porta da sala e olhei. O banco do piano estava de volta ao lugar, alinhado perfeitamente. Só que eu tinha deixado ele caído no chão na última vez que estive ali. Fiquei parada alguns segundos, tentando pensar em alguma explicação lógica. Será que alguém tinha entrado na casa? Mas não havia sinal de arrombamento. As janelas estavam fechadas, a porta principal trancada, e ninguém tinha chave daquela casa além de mim. Peguei a mala e fui saindo devagar, com o celular na mão,
já pronta para ligar para alguém, nem que fosse para a polícia. Quando atravessei o corredor de novo, ouvi outra coisa. Não era barulho de móvel dessa vez. Era um som baixo, um clique, como quando se pressiona uma tecla de piano bem de leve. Eu sabia que não era possível aquilo. Estava de dia. As janelas abertas deixavam a luz entrar. Mas ainda assim, eu sabia que aquele som vinha dali. E pior, vinha na minha direção, como se alguém estivesse tocando tecla por tecla, uma nota de cada vez. Nessa hora, não pensei duas vezes. Saí da casa e bati a porta atrás de mim. Tranquei, e por impulso coloquei uma cadeira que estava no quintal encostada na porta, como se aquilo fosse impedir alguma coisa. Não voltei a entrar naquele dia. Fui direto para a casa da minha mãe. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo, e eu não queria assustá-la. Mas ela percebeu que eu estava estranha e insistiu para eu ficar uns dias com ela. Concordei sem pensar muito. Eu só queria distância daquela casa. Nos dias que se seguiram, comecei a repensar tudo. Talvez fosse o estresse acumulado. Eu andava cansada, sem dormir direito. A gente sabe como a cabeça prega peças. Só que algumas coisas não encaixavam. O banco do piano de volta no lugar, as cadeiras afastadas, o som das teclas. Resolvi que não adiantava fugir. Precisava dar um fim naquela situação. Liguei para uma empresa de transporte de mudanças, de novo, e perguntei se faziam remoção de objetos pesados. Dessa vez, fui clara. Queria alguém para tirar o piano da sala e levar para um depósito qualquer. Eu não queria vender, nem doar. Só queria longe. O homem que atendeu até parecia disposto a ajudar. Marcou o serviço para 2 dias depois. Eu me senti um pouco mais tranquila, quase aliviada. No dia marcado, fui até a casa de manhã cedo. Levei um café e fiquei esperando o caminhão chegar. Enquanto isso, fiquei parada na varanda, olhando para a rua. Evitei entrar. Não queria ouvir nada, não queria ver nada. Quando eles chegaram, 2 homens desceram do caminhão. Eram simples, diretos. Falei que o piano estava na sala, que queria ele fora dali o quanto antes. Eles entraram e foram logo analisando o tamanho, o peso, como iriam fazer a remoção. Fiquei observando de longe, sem vontade de me aproximar. Mas o que me chamou a atenção foi o jeito como eles ficaram se olhando depois de levantarem a tampa do teclado. Não falaram nada na hora, só começaram o trabalho. Amarraram cordas, usaram um equipamento de rodinhas e em questão de minutos estavam tirando o piano da sala. Quando passaram por mim, um dos homens parou e disse: "Você tem certeza que quer se livrar disso?" Eu só respondi que sim, sem entrar em detalhes. Ele só deu de ombros e continuou andando. Fiquei ali, parada, vendo o caminhão se afastar pela rua. Pela primeira vez em meses, senti que podia respirar. A casa estava silenciosa. Não havia nenhum som. Peguei minha mala, tranquei tudo e fui embora. Mas, enquanto eu fechava a porta, olhei para a sala uma última vez e percebi algo que fez meu estômago revirar. No tapete, onde antes ficava o banco do piano, havia marcas. Como se algo pesado ainda estivesse ali, pressionando o tecido, mesmo depois de terem tirado o piano. E por mais que eu tentasse racionalizar aquilo, eu sabia. Alguma coisa ainda estava naquela casa. Depois que o caminhão sumiu na esquina, fiquei parada ali, observando aquela marca funda no tapete da sala. Era estranho, mas não era impossível de explicar. O piano devia ter ficado ali por anos, talvez décadas, sempre no mesmo lugar. Faz sentido que o peso dele tivesse deixado aquela marca. Talvez eu só não tivesse reparado antes por causa da correria. Fiquei olhando mais um pouco. Depois sacudi a cabeça, fechei a porta e fui embora. Pela primeira vez em semanas, não havia peso nos meus ombros. Não sentia aquela pressão no peito, aquela tensão que parecia me seguir desde que o piano chegara. Voltei para casa da minha mãe com uma sensação de alívio difícil de descrever. Nos dias que se seguiram, a minha vida foi voltando ao normal. Dormi melhor, comi direito e até comecei a pensar no futuro de novo. Voltar ao trabalho, ajeitar a vida. Essas coisas simples que a gente não dá valor até perder. Quando comecei a me sentir mais eu mesma, tomei coragem de conversar com alguém sobre o que tinha acontecido. Não queria parecer louca, então falei com uma conhecida que trabalha com restauração de móveis antigos. Ela me contou uma coisa que fez sentido. Disse que pianos muito antigos, como o que eu herdei, podem ter mecanismos internos que disparam com o passar do tempo. Se alguém não faz manutenção, as cordas se soltam, as peças de madeira dilatam e rangem.
Às vezes até geram sons, como se alguém estivesse tocando. E dependendo da madeira, pode até parecer que está vibrando. Principalmente à noite, quando o silêncio deixa tudo mais evidente. Aquilo me deu um certo conforto. Não que explicasse tudo, mas encaixava em muita coisa. Provavelmente, eu mesma alimentei aquele clima de medo, já que estava sozinha, naquela casa velha, e com o cansaço de tanta mudança. Depois disso, decidi vender a casa. Não queria mais me envolver com aquele lugar. Usei o dinheiro para alugar um apartamento pequeno, mais perto do centro. A vida voltou a andar. As noites ficaram silenciosas. Não havia mais piano, nem marcas no tapete, nem sons inexplicáveis. Só o ruído normal da cidade pela janela. De vez em quando, ainda me pego pensando se tudo aquilo foi mesmo só uma coincidência. Uma sucessão de pequenos fatos que, na minha cabeça cansada, tomaram proporções maiores. Mas, no fundo, a resposta não importa tanto. O importante é que ficou tudo bem. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele piano era só mais uma herança de um passado que não me pertencia. E algumas coisas, por mais antigas ou valiosas que sejam, a gente precisa deixar para trás para conseguir seguir em frente. E aí? O que você faria no meu lugar? Teria coragem de ficar na casa depois de tudo isso? Se você curtiu essa história e quer ouvir mais relatos assim, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem gosta de um suspense bem contado, sem exageros. Ah, e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Te espero no próximo vídeo.